neutralidade quanto à questão daquilo que é falso e que quer viver uma vida aparentemente verdadeira. Então Jesus está quebrando toda e qualquer neutralidade. Ele está dizendo quem é falso e quem é verdadeiro, e primariamente nos dando a capacidade de detectar os falsos. Aqui a passagem fala dos falsos, e os irmãos estão cientes de que durante algumas terças-feiras nós estaremos falando aqui sobre a verdadeira obra do Espírito Santo, e tentaremos aqui distingui-las uma das outras. Por isso que eu peço que vocês olhem para cá, prestem bem atenção. Passamos aqui 2 terças-feiras, embora não concluindo o primeiro tema, marcas de uma obra do Espírito Santo. Olha para cá, irmão, olha para cá. Marcas de uma obra do Espírito Santo. E nós conseguimos aqui tentar destacar pregações que nós não podemos dar tamanha credibilidade. Pregações que têm as seguintes expressões: tudo vai dar certo, teu sofrimento acabou, tu vai sair do deserto, tu não vai morrer no deserto. A gente precisa fazer um cálculo máximo e ter um discernimento de que essas pregações, na maioria das vezes, são pregações de pregadores que, infelizmente, não todos, mas uma boa parte, inclusive 80%, são pregadores mentirosos, pois eles estão citando em suas pregações aquilo que de fato talvez nunca acontecerá. E a gente destacou que isto não é uma marca verdadeira de uma obra espiritual que é evidenciada pelo próprio Espírito de Deus. Cheguei até a relatar aqui que se tudo for dar certo na nossa vida, eu acredito que no mínimo aqui vocês queriam ser ricos, para pagar todas as dívidas, estar nos melhores hotéis, na melhor casa. Olhe lá se continuasse morando em Fortaleza, terra da violência, da bala e da matança. Não é verdade, presbítero Antônio Moraes? Então a gente precisa, gente, pelo amor de Deus, eu estou ensinando aqui, eu não preciso estar repetindo, embora às vezes é necessário, porque Paulo chega a dizer que não se cansava de repetir as mesmas coisas. Paulo, por 2 ou 3 vezes, chega a dizer: eu não me canso de falar as mesmas coisas, ainda que vocês se cansem das minhas pregações, eu não vou me cansar, vou tocar na mesma tecla, porque vocês esquecem rápido demais. E a gente tentou aqui mostrar algumas marcas verdadeiras de uma obra verdadeira do Espírito Santo. Porque assim, irmãos, o pregador que prega dizendo que tudo aqui vai acabar e a prova já cessou, ele está indo contra uma verdade que ele está inserida nela. Quem está ouvindo, diga amém. Ele está indo contra uma verdade que ele mesmo está inserida nela. João 16, 33, Jesus abriu a boca e disse: no mundo vocês vão ter o quê? Aí vem o pregador dizer que a tua prova acabou. Aí você está assim: ai de Deus, é verdade, a luta está tão grande. E o mais engraçado é que Jesus amando tanta gente que nos tira de uma luta e logo em seguida já coloca outra. Bem feito. Tira a gente uma prova e daqui a pouco a gente vai lá para a praia, pega uma água de coco, come um peixe, um baiãozinho de 2, aí com 3 semanas ou 4, tome outra luta. Aí vai ter que apurar dinheiro para dar vitória, botar para comer o peixe, né? E para Chico do Caranguejo. É legal, né, Chico do Caranguejo? Enfim, então a gente precisa ter cuidado com essas pregações que parecem melodias verdadeiras, mas não são. Então a gente tentou aqui, na primeira e na segunda terça, tentar fazer uma aplicação para a gente distinguir uma obra verdadeira do Espírito Santo de uma obra falsa que não é evidenciada pela verdade do Espírito Santo. Então vamos lá, sem perda de tempo, anote o tema de hoje. Eu acredito que todos receberam a minha mensagem hoje pela manhã, com cartaz lá, e eu já falei do tema. Quem se lembra? Não. Eu compartilhei
compartilhei o cartaz do curso de doutrina e coloquei o tema, sim ou não? Qual é o tema que está lá no cartaz que eu coloquei hoje? Compartilhei com vocês. Uma pessoa sabe? Quem sabe? O pastor é tão bom que ainda coloca o tema lá, né? Sinais que aparentemente negam uma obra do Espírito Santo. Olha lá, ó. Tu viu, nossa? Tu viu, Júlio? Tu viu, Aline? Não coma as minhas não, viu? Viu? Vocês estão bem interessados. Parabéns para vocês, viu? Vocês estão interessados demais pela Bíblia, viu? Que Deus abençoe vocês. Vamos lá, o tema da doutrina de hoje: sinais que, anote, sinais que aparentemente negam uma obra do Espírito Santo. Pela terceira vez. Não, pela quarta, porque a primeira já foi anunciada, né? No grupo de transmissão. Sinais que aparentemente negam uma obra do Espírito Santo. Vamos lá. Eu tenho aqui um ponto onde ele está dividido em 4 itens. Ou, por que não dizer, tenho aqui um item que está dividido em 4 pontos. Um item, irmãos, são 4 itens, e cada item está dividido em 4 pontos. Hoje eu vou trazer o primeiro item e os 4 primeiros pontos desse item. Na próxima terça, o segundo item e mais 4 pontos. Então vamos lá, fiquem atentos, porque vocês vão sair daqui compreendendo o que aparentemente é, mas não é uma obra verdadeira do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Primeiro, o item. Anote o item. Por favor, anote o item. Primeiro item. Nada se pode concluir. O item é grande, mas vamos lá. Nada se pode concluir com certeza disto. Vou explicar. De que uma obra é realizada de uma maneira muito incomum e extraordinária, desde que sua variedade ou diferença seja tal que ainda possa ser compreendida dentro dos limites das regras da Bíblia. Repetir o primeiro item, porque ele é grande, mas é assim mesmo, é doutrina. O primeiro item que está dividido em 4 pontos. Vou ler lentamente. Nada se pode concluir com certeza disto. Disto o quê? De que uma obra é realizada, essa obra aqui é a obra do Espírito Santo, de que uma obra é realizada de uma maneira muito incomum e extraordinária, desde que, aí entra aqui o ponto crucial do primeiro item, desde que sua variedade ou diferença seja tal que ainda possa ser compreendida dentro dos limites das regras da Bíblia. Pastor, não tive tempo de escrever, mas tenta esclarecer com mais simplicidade. Vamos lá. O que é que o primeiro item, onde dividiremos em 4 pontos, está querendo nos relatar? É que a obra verdadeira do Espírito Santo, manifestada de forma incomum, que vai além do comum. O comum é aquilo que é aparentemente normal e natural. Aquilo que é incomum é aquilo que sobressai sobre o comum, que está
além do natural. Podemos dizer manifestações extraordinárias. Onde essas manifestações, por favor, elas podem estar em variedades e manifestações diversas, contanto que, tendo essas diferenças de manifestações, presta atenção, essas manifestações, variedades de ações do Espírito Santo, precisam ser compreendidas dentro dos limites e dentro das regras da Bíblia. Vamos lá, mais uma vez eu vou repetir: toda e qualquer manifestação incomum ou extraordinária do Espírito Santo deve ser compreendida dentro dos limites e regras da Bíblia Sagrada. Enfim, o que é que o Ibe quer passar para nós? Que nem tudo que aparenta ser pode ser considerado uma manifestação incomum ou extraordinária que procede do Espírito Santo. É isto que o item está querendo dizer. Nós não podemos crer em tudo, ainda que seja milagre ou uma manifestação supostamente sobrenatural, ou incomum ou extraordinária. Nem todas as manifestações que ocorrem em determinadas reuniões essas que dizem ser reuniões cristãs e evangélicas, são coisas que são ações, manifestações, variações ou diferenças de manifestações extraordinárias que procedem parte do Espírito de Deus, onde algumas pessoas constatam como uma obra verdadeira do Espírito Santo. Então, vamos lá. Olha para cá, Jó. Então, o item está querendo nos dizer o quê? Que toda manifestação incomum, extraordinária, variedades de manifestações, diferentes manifestações que ocorrem em nossas reuniões, elas devem ser compreendidas de que forma? Pelo limite e pelas regras da Bíblia. Caso contrário, nós não podemos considerar tais manifestações como regras que foram impostas e como limites que a Bíblia propõe. Então a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, um caso simples de como identificar uma obra que não seja do Espírito Santo em algumas reuniões. Preste bem atenção, por favor, preste bem atenção. Como identificar? Simples. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar Jesus cuspindo no chão e fazendo o quê? Jesus cospe no chão, mexe lá num pouquinho de areia, se eu não me engano está lá em João capítulo 9. Aí ele joga no olho de um cego. A pergunta é: Jesus fez isso por quantas vezes? Jesus fez isso por quantas vezes? Irmão, você tem gente que isso, vamos, uma vez. Jesus fez isso uma vez, não passou disso. Aí vem os profetas da atualidade. Eu vi agora recentemente em alguns canais de redes sociais, agora no período da pandemia 2019, 2020, 2021, surgiu um profeta aí na América do Sul, que ele disse que estava com a unção de curar todas as pessoas com Covid-19. Primeiro, se ele tivesse a unção para curar todas as pessoas que foram acometidas com Covid-19, no mínimo ele deveria ser onipresente. No mínimo ele tinha que ser onipresente. Primeiro, o mundo todo foi atingido com Covid, todos os continentes. Eu acredito que não daria tempo ele curar tantas pessoas afetadas em um dia só. Então
Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes quando nós não estamos interessados na doutrina, na escola bíblica cristã, na leitura diária da Bíblia, em algum livro concernente à Bíblia, nós podemos, e o mais interessante, irmão, que tem gente que ainda vai ter a audácia de ir no meu privado e perguntar se aquilo ali é de Deus. Pastor, o que é que você acha? Tem gente que pergunta, irmão. Mas por quê? Não memoriza, não grava, vem para a doutrina, não observa e nem absorve. Aí quando menos espera ver uma aberração dessa, evangelista Valdemir, aí vai lá no meu privado, me cutucar, perguntar se aquilo ali é de Deus. E eu estou falando que não é. Jesus fez aquilo ali com um propósito. Esses dias eu vi um rapaz, esses dias não, estavam alguns meses. Ele chamava as pessoas à frente, e o mais interessante é que tem bobões e bobonas que vai para essas atividades, que vai para essas reuniões. Por exemplo, irmão, qual é o nome que cura? Jesus. Qual é o nome que salva? Jesus. Qual é o nome que liberta? Jesus. A nossa redenção está em quem? Jesus. Então vamos fazer o seguinte: no vídeo, o profeta lá, ou o líder, ou o pastor, ele bebe água e pede para as pessoas abrir a boca, e ele joga a água que está na boca dele na boca dos outros. Pastor, me manda esse vídeo, eu mando. Se você quiser, manda todos dois. Por quê? Porque as pessoas, olha, irmão, quando você vê igrejas venerando demais essas pessoas, a heresia está lá. Por isso que nós devemos compreender os limites e regras do ensino bíblico. Tais manifestações, embora trazendo curas, milagres, grandes manifestações, se ela não tiver uma visão de compreensão dentro das Escrituras, sabe o que Martinho Lutero disse, irmão? Escuta aí, quem está ouvindo, diga bem. Martinho Lutero disse assim: ainda que apareça alguns, ou muitos, ou quase todos, pregando um evangelho que não seja verdadeiro, reprova. E ainda que ele faça chover milagres, reprova. Aleluia, Jesus. Toda pregação sem veracidade bíblica, sem conteúdo bíblico, sem uma vida ligada, associada com as Escrituras, nós devemos fazer uso da palavra para compreender aquela variedade, aquela diferença, aquela manifestação, aquela operação, para saber se é de fato uma obra verdadeira do Espírito Santo. Amém? Então a gente precisa ter muito cuidado com determinadas seitas que dizem ser cristãs e religiosas, que estão pregando esse evangelho pragmático, esse evangelho sem conteúdo, esse evangelho que impregna as mentes das pessoas, naquele que está anunciando de uma forma errada a pregação, pois o alvo de determinadas igrejas não é a compreensão nem os limites das regras da Bíblia. Amém, irmãos? Pastor, mas a sombra de Pedro? Foi a de Pedro, não é a tua não. Pastor, o lenço de Paulo? Não, irmão, não invente não. Fica com o teu lenço, com a tua sombra aí. Não tente imitar quem teve um devocional com profundidade não, porque você não vai conseguir. Pedro foi Pedro, Paulo foi Paulo. Ó, meu querido obreiro que está aí de Jardim Cássio, uma certa vez eu fui para o monte, aí começou a neblinar. Tinha um cara lá, viu? O santo dos santos. Tinha lá umas 30 pessoas e começou a neblinar o evangelista Valdemir. Acho que o evangelista Valdemir estava presente. Aí ele olhou para mim: tu crê, pastor Henrique, que eu posso fazer uma oração igual de Elias, pedir para Deus parar de chover agora? Aí eu olhei para ele: eu creio, mas vai, tenta. Creio, mas tenta. Eu falei: você crê ou tenta? Ele orou e a chuva foi mais grossa.
Ele orando, aí eu vi a Erisneuda, do Paulo Vitor, que estava nesse dia, e algum jovem, e ele orando para a chuva parar, e a chuva engrossou, e a Erisneuda lá no olho da saber agora com o vento, ó. Morrendo de frio. Gente, a gente precisa ter cuidado com determinadas colocações e até mesmo tentando ter uma postura que não vai evidenciar uma verdade, uma obra verdadeira do Espírito Santo. Não tenta querer, não precisamos tentar impressionar ninguém. A gente não foi chamado para impressionar ninguém, porque quem nos impressiona e quem ilumina a igreja está aqui, é Jesus. A resplandecente estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que está revelado lá em Apocalipse capítulo de número 1, quando João tem aquela revelação e quando ele olha, não consegue olhar para o rosto daquele homem que estava presente ali. O evangelista, por isso, irmão, a gente precisa ter cuidado. Eu não preciso impressionar ninguém, eu nem disse eu gosto. Aconteceu um caso, o Regis, o ex-esposo da Jordana, minha irmã, ele está morando bem aqui. Quando a igreja era lá em cima, um pastor que estava lá olhou para ele e disse que o braço do Regis iria crescer. Ele tem um problema, ele tem um braço normal e o outro não, né? Que o braço dele iria crescer e se não crescesse, ele iria se desviar. Eu me desvio se teu braço não crescer. E desviou mesmo, porque o braço do meu ex-cunhado não cresceu. O profeta que profetizou que o braço dele iria crescer, disse que se não crescesse iria se desviar. Lamentavelmente ele se desviou, voltou agora, mas se desviou, porque está escrito: o profeta que profetizar e não se cumprir, morre imoralmente, perde a credibilidade, perde a espiritualidade. Enquanto o meu ex-cunhado ainda está com o cotocozinho lá, e o cara está tentando se erguer, se estruturar moralmente, psicologicamente, emocionalmente, ministerialmente e espiritualmente. Gente, olha para cá. Pastor, como identificar uma obra verdadeira do Espírito Santo? É simples, é porque vocês querem coisas grandes acontecer para tentar evidenciar uma ação, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Simples. Olha para um ex-drogado, uma ex-lésbica, um ex-homossexual, olha para um ex-alcoólatra. O comportamento dele e dela agora, de vida, vivendo a verdade, amando a palavra, a doutrina, pregando e vivendo e amando o que prega. A vida está no altar e isso é evidenciado na entrada e na saída. As pessoas comentam e dizem: homem de Deus, mulher de Deus, que coisa maravilhosa. Quem era essa jovem, quem era esse homem, quem era essa mulher? E hoje são crentes andando com uma Bíblia bem arrumados, cheirosos. O ímpio vai olhar para mim, vai olhar para você, vai evidenciar essas características, que é uma obra verdadeira do Espírito Santo, que é a regeneração, a conversão. Alguém foi convertido de fato. Como eu disse terça-feira passada, isso acontecia naturalmente na igreja primitiva. Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6 e vai. As pessoas ouviam o Evangelho, eram transformadas, impactadas pela palavra e viviam uma vida impregnada com a verdade de Deus. Está aí uma evidência de uma obra verdadeira do Espírito Santo. Só que nós queremos algo mais, pois isso não é tão suficiente e não nos dá tanto prazer. Então é o seguinte: o Espírito Santo tem manifestações em comum, extraordinárias, variadas manifestações ele tem, diferentes manifestações, porém elas devem ser calculadas, discernidas e compreendidas pelos limites e regras da Bíblia. Não dê credibilidade para o cuspe da unção. Coloca lá no YouTube: pastor que recebeu poder para curar as pessoas que tinham
tinha e que tem Covid-19. Era o cuspe ungido, o cuspe da unção. Este outro que eu acabei de falar, realmente ele bebia e jogava a água na boca de seus adeptos, dizendo que aquelas pessoas estavam recebendo a cura, poder, unção e milagre. Agora recentemente, irmão, pelo amor de Deus, a gente precisa ter muito cuidado. Eu não sei se vocês viram, é porque o notebook deu um probleminha, mas na próxima doutrina eu vou trazer todos esses vídeos e vou colocar aqui para a gente distinguir o falso do verdadeiro, uma obra verdadeira ou uma obra que não é, que precisa ser compreendida pelas regras e os limites da Bíblia Sagrada. Eu não sei nem imitar, irmão, essa aberração. Existem igrejas que não tem mais o que pregar e nem falar, e a Bíblia é cheia de mensagens, que agora, recentemente, algumas igrejas neopentecostais, elas colocam arcos e unge aquele arco e diz que aquele arco é de fogo, quem passar vai ser próspero. E eu aprendi na Bíblia que para ser próspero tem que obedecer a palavra e não passar pelo arco, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Então a gente tem que o quê? A gente precisa fazer o quê? Essas variedades, essas obras incomuns, essas maneiras extraordinárias ou diferentes, elas têm que ser compreendidas dentro dos limites das regras da Bíblia. Primeiro ponto do primeiro item. Vamos lá. Só lembrando, irmão, não sou incrédulo. Eu creio, viu? O que eu não posso crer é naquilo que está fora de uma compreensão bíblica, um limite imposta pela Bíblia e regras que nos dá instrução de como acreditar nessas determinadas manifestações. Primeiro item, vamos lá, primeiro item. Aquilo que tem sido, preste bem atenção, isso aqui é interessante, ó, não durma. Aquilo que tem sido costume da igreja não é, escute, viu, irmão? Aquilo que tem sido costume da igreja não é uma regra pela qual devemos julgar. Vou explicar, escute, irmão. Vou ler de novo. Aquilo que tem sido costume da igreja não é uma regra pela qual devemos julgar, porque pode haver obras novas e extraordinárias de Deus, e até esta data ele evidentemente operou de modo extraordinário. Pastor, não entendi nada. Olha para cá, por isso que é bom você prestar atenção. Vamos lá. A igreja pentecostal tem suas regras e normas. A igreja neopentecostal tem suas regras e normas. As igrejas reformadas têm suas regras e normas. Preste bem atenção. Não é a regra da igreja que terá mais autoridade ou colocará determinados limites numa ação extraordinária que Deus quer efetuar. Quem está entendendo, por favor, olha para cá. Vou tentar explicar mais fácil ainda. Aqui na igreja somos pentecostais, nós temos as nossas regras e limites. Amém? Por exemplo, tem coisas aqui que eu já ensinei que nós não podemos crer, porque de fato tais manifestações, elas são manifestações externas que não revelam a essência da verdadeira obra do Espírito Santo, como aconteceu em uma determinada reunião que eu já citei aqui em alguns casos, que não tem necessidade de pessoas agirem daquela forma para tentar provar para a igreja que aquilo ali era uma manifestação verdadeira do Espírito Santo. Por exemplo, a regra aqui da igreja, ela é contra tais manifestações, como o caso que eu acabei de citar, o cuspe ungido. Por exemplo, no Canadá, eu não sei agora, mas no Canadá,
Alguns cultos, alguns anos atrás, eram cultos temáticos intitulados por determinados nomes. Por exemplo, tinha o culto do dente de ouro. As pessoas bem-sucedidas, elas iam para ficar sorrindo, achando graça constantemente no culto. Descia sobre a igreja o momento do riso, o momento de achar graça. E todos os irmãos diziam que aquele momento era o momento da alegria espiritual. E todo mundo ficava achando graça. Irmão, você vendo, você fica pasmado. Por exemplo, a Elisete olhava para a Sabrina e uma ficava sorrindo, uma para a outra, achando graça sem parar. Eu não estou mentindo, lá no Canadá chegou um tempo que tinha o culto da unção do touro. Por que ele colocou a unção do touro? Porque o touro representa força. E as pessoas ficavam rugindo como um touro. Não sei se foi em Portugal ou foi em Canadá. Irmãos, muitas manifestações externas escandalosas surgiram por conta da falta do ensino. Surgiram porque os homens deixaram de pregar a verdade. Existem igrejas que dizem ser cristã, que as pessoas elas vão despidas, vão nuas, porque elas acreditam que ainda estão na lei da inocência, na lei da dispensação adâmica. Eu já presenciei em alguns vídeos, quando novo convertido, o culto da unção elétrica. Não estou mentindo, não estou inventando. As pessoas se encostavam nas paredes, alegavam que estava recebendo a presença do Espírito Santo e ficavam se batendo nas paredes. Eu vou tentar recuperar todos esses vídeos e estarei passando aqui para vocês. Não pensar que eu estou inventando aqui doutrina, que eu estou inventando coisas. Peraí. Essas regras, elas são boas, pois elas, de certa forma, vai impedir determinadas manifestações que vai trazer problemas na mente de algumas pessoas. São os limites, compreensão bíblica, regras da Bíblia, que vai diferenciar o extraordinário do Espírito Santo, que vai diferenciar a manifestação em comum, a manifestação poderosa, a variedade de manifestações do Espírito Santo. Porém, a regra que temos aqui, como os neopentecostais têm, os reformados têm, nenhuma dessas regras é capaz de impedir uma decisão extraordinária que o Espírito Santo decide fazer dentro de uma igreja. Por exemplo, para os reformados, falar em línguas estranhas é uma aberração. Para a área reformada, que eu não vou citar o nome das igrejas, depois se alguém quiser saber, vá no privado, porque particularmente, pessoalmente, eu falo o nome das igrejas que adotaram a reforma, onde a teologia deles são boa, a teologia é boa, é quase perfeita, mas eles não acreditam nessa coisa ou coisas que nós os pentecostais acreditamos, tipo batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, alguém do nada aqui se levanta para profetizar para alguém, ou contar uma visão, ou uma revelação. Os reformadores chegaram a uma conclusão que a revelação única e a revelação que existe e que é a maior de todas e que não precisamos de outras revelações a não ser da maior, que é a Bíblia Sagrada. Então eles acreditam somente nas Escrituras, nessa coisa de eu senti, eu vi, Deus me revelou, Deus me falou. Para a área reformada isto cessou, passou, eles não creem mais. Mas vamos lá, isso são regras que os reformadores colocaram em seus estatutos, em seus credos, porque se tornou o quê? Uma forma de limitar, baseado em regras e baseado numa linha de compreensão bíblica que eles têm. Mas venhamos e convenhamos, se o Espírito Santo quiser quebrar essa regra, ele quebra ou não quebra? Ele quebra ou não quebra? Do nada, lá o
não crê nessas evidências. Do nada ele começa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí o pregador lá que é reformado, quem está dando glória a Deus aí? Não precisa dar glória a Deus não, só basta ouvir a palavra. Mas está lá o rapaz que é reformado, ele, glória a Deus, glória a Deus. Ele se levanta, pastor, eu estou sentindo algo diferente, por isso que eu estou dando glória. Aí começa a falar em línguas estranhas. Vixe, eu fui batizado. Os que os pentecostais ensinam aconteceu comigo dentro de uma regra compreendida e limitada pela uma visão que vocês têm. E eu agora estou falando em línguas estranhas. E agora o que é que vocês vão fazer? Eles podem até fazer alguma coisa, excomungar, retirar aquele membro, tirar, alegar que aquilo ali é uma heresia, ou uma manifestação dele mesmo, um sentimento, uma loucura, uma paranoia. Mas se o tal acreditar que é o Espírito Santo, regra nenhuma vai superar uma manifestação que pertence ao Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmão? Porque não é a regra que vai limitar, julgar, dizer o que é e o que não é que o Espírito Santo deve fazer. Uma certa vez, eu estava dentro de um carro. Eu sou muito de ficar calado, sabe? Eu já disse aqui, debater não é comigo, eu não gosto, eu pulo fora. E aí puxaram um assunto. Pastor, o que é que você acha desses louvores de hoje? Aí eu, qual? Qual? Esses aí da Maris. Esses louvores de revanchismo, individualismo, competição. Não é muito bom não. Não é muito bom. Não é muito bom não, realmente não é muito bom não. E eu calado. Ele percebeu que eu não queria entrar muito no assunto. Sabe o que ele disse? Ei, pastor, mas eu não vou parar com essas coisas. Eu, por quê? Porque ultimamente eu estou indo para os cultos, só observando quem sabe cantar e quem não sabe, o louvor que é certo, o louvor que é errado. E termina o culto, eu acabo não sentindo nada, nem adorando, nem cultuando. Aí eu disse,